O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos, que significa vinda. Então nós nos preparamos para a vinda do Senhor. E é muito interessante nos atentarmos a esta perspectiva. Nós temos a vinda do Senhor física. Há mais de 2000 anos atrás, Ele assume a nossa condição humana, nascendo em Belém, e se faz homem para que a nossa humanidade fosse redimida e levada novamente à casa do Pai, onde não poderíamos chegar com as nossas próprias forças. Depois nós temos a vinda de Jesus, que se dá através de cada irmão reconhecer no outro Jesus, que vem ao meu encontro. Aí tem uma música antiga do Padre Zezinho, que nos convida a amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Ou seja, reconhecendo no outro Jesus, sejamos nós também capazes de vivermos como Ele. E poderíamos falar de uma terceira vinda, aquela que vai acontecer nos fins dos tempos. O ano litúrgico foi encerrado domingo passado, nós estávamos sendo orientados pelo Evangelho segundo Mateus. Então ficamos 4 domingos nos evangelhos escatológicos. E esse novo ano litúrgico que começa hoje, nós vamos ser acompanhados pelo evangelista Marcos. Se vocês observarem, o trecho do evangelho que nós acabamos de ouvir é do Evangelho segundo Marcos. Então, ao longo do ano litúrgico, a maioria dos evangelhos serão de Marcos. E por que fazer este link entre Mateus e Marcos? Porque no primeiro domingo do Advento, a palavra rema, ou seja, a palavra que deve nos orientar é a vigilância. Se vocês observarem, o texto de hoje ele é bem pequeno, mas Jesus repete várias vezes a palavra vigiai. Por isso, vamos precisar do Evangelho. Então, se você tem o texto em mãos, eu te convido a tomá-lo. Marcos 13, Evangelho de hoje. Vamos tomar o versículo 33, o primeiro aí do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Paremos aqui. Então, Jesus prepara os seus discípulos para que depois da sua ressurreição, ele estava em Jerusalém nesse momento, prestes à morte de cruz, e depois da sua morte e ressurreição, ele voltaria para o Pai, e nos fins dos tempos, tudo seria reunido nele, como nos diz a segunda leitura do domingo retrasado, para que Deus seja tudo em todos. Mas enquanto isso não chega, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, somos convidados à vigilância.
E aí o texto inicia nos dando uma sacudida, ou seja, nos chamando a atenção. Cuidado, ficai atentos. E eu gostaria de tomar este primeiro versículo, porque ele é muito atual para o nosso tempo. Quando a palavra te exorta, ficai atento. Nós estamos inseridos numa cultura que é chamada como a cultura do entretenimento. E a todo momento somos bombardeados com vídeos, com áudios, com imagens, com tantas coisas que nos rouba a atenção. E aos poucos vamos nos tornando um povo desatento. Hoje, de repente, é desafiador para os pais colocar os filhos para fazer as tarefas de casa, porque a meninada quer ficar ou no celular, ou no videogame, ou no computador, ou em outra coisa. Então, chamar a atenção das crianças é um desafio. Algumas de vocês são professoras. Às vezes na sala de aula ainda é mais desafiador esse caminho da atenção. Então, enquanto nós estamos falando das crianças, está tudo bem. Mas também devemos falar de nós, adultos. Vocês sabem que depois da bebida alcoólica, o que mais causa acidente de trânsito é a falta de atenção. E aí poderíamos falar de várias outras realidades que nos abocanham, que nos prendem e nos rouba a atenção. E a partir do momento que a minha atenção se torna dispersa, eu perco o foco. Todas as vezes que eu vou me tornando disperso, eu perco o foco. Quando Jesus nos diz, cuidado, ficai atentos, o que ele está querendo nos dizer? Preste atenção para você não perder o foco. Então esta é a primeira provocação da palavra de Deus. E pode ser que você esteja nessa missa disperso, com a cabeça no mundo da lua. Cuidado, ficai atento. Vira para quem está do seu lado e faça esse convite para ele ou para ela. Cuidado, ficai atento. Quem se dispersa, perde o foco. Então a palavra de Deus quer te chamar a atenção para que você tenha foco. E o nosso foco é Cristo. Voltemos ao texto. Vamos agora aos versículos 34 e 35. Leiamos juntos. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Paremos aqui. Eu sou fã de Jesus, porque eu acho Jesus um excelente pedagogo, um excelente mestre. Como ele estava tratando de um tema muito delicado com os discípulos, difícil de compreender, o que é que ele faz? Ele conta uma história. Nós ouvimos várias parábolas no Evangelho de Mateus, e agora estamos no Evangelho de Marcos. E os elementos que compõem a historinha de Jesus são elementos muito profundos.
ele nos fala em primeiro lugar de um homem que vai partir para o estrangeiro. Esse homem que parte para o estrangeiro é quem, Jesus? É quem, minha gente? O próprio Jesus. Ele está prestes a ser morto em Jerusalém, vai ressuscitar e vai voltar para quem? Para o Pai. Mas antes que isso aconteça, o que ele fez? Deixou sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados. A casa referida na parábola é a terra criada para cada um de nós. O Papa Francisco tem chamado de casa comum aquilo que recebemos de presente do Criador para que nós desfrutemos de todas as suas maravilhas. Então, a casa diz respeito à criação. E quem seriam os empregados da parábola que receberam um presente? Cada um de nós, cada homem e cada mulher, que fomos agraciados com aquilo que o Senhor criou para nós, para que nós desfrutássemos, para que nós tivéssemos responsabilidade de cuidar e de multiplicar. Creio que todos vocês também estão sofrendo nestas últimas semanas com o calor, que chegou a ser alguns dias quase que insuportável. E por que esse calor está acontecendo desta forma, minha gente? Com tanta secura? Porque nós não estamos cuidando da casa comum. Eu fico encabulado a cada domingo e a cada quarta-feira, quando eu saio da igreja e eu passo nessa rua onde tem a feira, o tanto de lixo jogado, o tanto de plástico no meio da rua, o tanto de copo no meio da praça. Então, a nossa forma desordenada de não cuidar da casa comum, de não ter responsabilidade com o nosso lixo, de tudo querer sacolinha de plástico, inclusive para pôr no cabelo, né? Tem uns que põem até no cabelo a sacolinha. Está fazendo o que com a natureza? Está destruindo a nossa casa comum. E o que está acontecendo? Nós estamos sentindo as duras penas o que é não cuidar da criação. Se o primeiro domingo do Advento nos pede a vigilância, nos chama a atenção, comecemos pela nossa casa, sejamos responsáveis pelo lixo que produzimos. Ao sairmos com alguma coisa que esteja no carro, na bicicleta, não vamos jogar no meio da rua, não, minha gente. Vamos evitar o uso de coisa de plástico, que depois é degradado na natureza e vai prejudicando. Então tem estruturas macros que precisam ser cuidadas a nível de políticas públicas, que de repente não dependem diretamente de nós, mas tem muitas realidades pequenas que nós podemos fazer a diferença. Então, a casa, os empregados, e esse dono da casa distribuiu a cada um sua tarefa. Quem lembra da parábola dos talentos? Nós ouvimos agora recentemente. O primeiro recebeu quantos talentos? Quem lembra? 5. Depois o segundo recebeu 2. E o terceiro recebeu 1. Isso exemplifica o evangelho de hoje. Cada um recebeu seus talentos. Cada um assumiu as responsabilidades. Por isso que o próximo elemento da parábola é quem? O porteiro. É aquele que vigia,
é aquele que cuida. Então, na dimensão da igreja, nós poderíamos dizer que o Papa, os bispos, os padres responsáveis pelas paróquias são como que os porteiros. Mas na vida comum, vocês que são leigos e leigas, você que é pai e mãe de família, você é um porteiro responsável pelo bem-estar, pela manutenção, pelo cuidado da sua família. Então todos nós, de certo modo, somos porteiros. Temos a responsabilidade e devemos cuidar daquilo que recebemos de presente nas tarefas que o Senhor distribuiu. Então você precisa saber qual é a sua missão, você precisa saber qual é a sua responsabilidade, quais são os seus talentos para serem colocados também a serviço de Deus e da comunidade. Não podemos viver sem foco. A nossa cultura da distração, do entretenimento, da imagem, do som, do audiovisual, tem nos impedido de encontrarmos qual é a nossa missão. De repente, aqueles marmanjões já com quase 40 anos, chegam dizendo: ah, padre, eu ainda não sei o que eu quero da minha vida. E eu pergunto: onde que você mora? Uai, na casa do meu pai e da minha mãe. Você está trabalhando? Não, quem te mantém? Meu pai e minha mãe. Um marmanjo de 40 anos, gente. Não tem como, não pode, está errado. Ou seja, a nossa incapacidade de acolher a palavra de Jesus e de acolher outras palavras tem nos feito perder o foco. Por isso, ficai atentos. E aí Jesus continua: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. A metáfora do dono da casa. O Papa Bento XVI, meditando esse evangelho, vai dizer que nós podemos correr um risco de imaginar que o dono da casa seja uma pessoa muito sisuda, muito brava, muito má. E ele vai dizer: não. Ele ama aqueles que foram confiados a missão de cuidar da casa que é dele. Por isso, vigiai, ficai atentos. O rosto do dono da casa que vem é o rosto de um pai amoroso que ama os seus filhos. E por isso nos chama a atenção. Porque o bem maior que o pai tem nesta casa são aqueles que receberam a responsabilidade e as tarefas. Olha que lindo isso, minha gente. O mais importante que o dono da casa tem na casa são aqueles que receberam a missão de cuidar da casa. Então, se nós voltarmos à parábola, na figura dos empregados, que são aqueles que cuidam, que devem manter a casa, e se essa figura se refere a cada um de nós, de quem que o Evangelho está falando? De mim e de você. Esta palavra é para cada pessoa que esteja disponível a escutá-lo. E qual é a missão então daqueles que cuidam da casa? Em primeiro lugar, cuidar e não destruir. Depois, consequentemente, esperar o dono da casa que vai chegar. Por isso, ficai atentos e vigiai.
Durante essa semana, meditando esse evangelho, eu fui confrontando ele com o nosso tempo presente. E algumas coisas me vieram à mente e ao coração que eu gostaria de partilhar nessa pregação. Porque o texto nos convida à espera. E para o nosso tempo presente, esperar é muito difícil. Porque o nosso ritmo é muito violento. A nossa agenda é muito cheia. O dia acaba e a gente fala, meu Deus do céu, parece que o dia está pequeno. Não, gente, se o dia tivesse 36 horas, ele continuaria pequeno. Porque o problema não é a quantidade de horas que forma o dia. O problema é o nosso ritmo. É a mentalidade que nos permeia, que diz que nós precisamos produzir a todo momento. Então, se o ritmo é muito corrido, eu tenho muita coisa para fazer, a nossa sociedade vai se tornando uma sociedade corrida. E todos nós sofremos com isso, começando por aquele que vos fala. Todos nós estamos inseridos nesse movimento. E o que esse movimento tem feito conosco, gente? Tem nos maltratado muito. Vamos dar uma síndrome que a gente está ouvindo constantemente nesse período. Já ouviu falar da palavrinha chamada ansiedade? Já ouviram ou não? Sim ou não? Por que nós estamos tão ansiosos? Porque já não sabemos esperar. Então, há um atropelo de tudo sobre todos. E quando o Evangelho te convida à vigilância, é para uma feliz esperança que é capaz de qualificar a sua agenda em meio às atividades que você deve cumprir. Como trabalhador, como trabalhadora, como cristão, como agente social, como irmão de comunidade, nas diversas funções sociais que cada uma exerce ao longo da sua semana. O Evangelho não está dizendo que a partir de agora a gente não tem que fazer mais nada, ficar em casa com as pernas para cima esperando Jesus que vem. Não. O Evangelho está dizendo que a palavra escutada pode qualificar o seu ritmo. Pode te ajudar ao longo do dia nas atividades que você exerce. E pode te dar a tônica interior que vai te impedir de sofrer com esse mal do nosso tempo que nos maltrata, chamada ansiedade. Então, minha gente, estão percebendo a atualidade do Evangelho quando Jesus diz, vigiai, ficai atentos, esperai porque o dono da casa vem? E mais uma boa notícia para você, esta expectativa de quem vai esperar, não é uma expectativa ansiosa, frustrada, porque ele está demorando demais e não chega, pelo contrário, a dinâmica do advento é de uma expectativa alimentada pela esperança, porque ele já veio, ele vem e ele virá. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Pode ser que hoje vocês estranharam a oração que o padre fez, porque é da Nova Tradução do Missal Romano, e ela terminou dizendo assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então ele veio, ele vem e ele virá. A nossa expectativa não é em vão. A nossa espera não é em vão, porque
o Senhor sempre vem. E agora o convite para você: se Ele bate à porta do seu coração e diz: eu estou vindo, esteja você disposto a conceder-te o teu tempo, o teu corpo, a tua agenda, a tua carne, os teus pensamentos, a sua pessoa a Jesus. É o convite para cada cristão no primeiro domingo do Advento. Não permita com que as suas esperas feridas, porque muitas vezes na nossa história, na expectativa de esperar alguém que vem, e de repente a gente prepara tudo com muito amor, com muito carinho, com muito trabalho, e na última hora a pessoa passa só uma mensagem seca, nua e crua, dizendo: não vou mais. E a gente fica triste, frustrado, desanimado, ferido, machucado. Ao longo da nossa história, há muitas esperas frustradas e feridas, que nos machucaram. E de repente, diante dessas feridas, a gente diz: nem compensa esperar Jesus, porque tanta gente que eu já esperei me deu o cano. Será que esse Jesus vai vir mesmo? A palavra de Jesus é muito certeira: pode esperar que Ele virá. Você não perderá o seu tempo, você não perderá a sua disposição, pelo contrário, Ele te dará muito mais do que você espera. Vamos fechar o texto? Pegue lá os versículos 36 e 37. Vamos ler juntos? Para que não suceda que vindo de repente ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Para que quando de repente ele vier, não te encontre dormindo. Muitos estão cochilando já agora, né? Se Jesus voltasse agora, eita, uns iam ficar para trás aqui na igreja. Não é verdade? O que diz respeito ao sono? Ele não está falando daquele sono da noite, que é muito importante para a nossa sobrevivência. Se eu ficar uma noite sem dormir direito, no outro dia eu estou só a capa da baia. Gente, não dou conta de nada. Então o sono da noite, ele é importante. Jesus não está falando desse sono. Aqui é uma metáfora, é um exemplo. Ele quer nos falar de tudo aquilo que tira o centro, o foco, o princípio, e que nos dispersa. Por isso, faça o seu exame de consciência. O que hoje poderia ser considerado o seu sono, que te faz dormir e que te impede de vigiar e de esperar o Senhor na feliz expectativa? O que te distrai? O que te tira a atenção? O que rouba o seu tempo? O que te convence que você não tem mais agenda, que você não tem mais possibilidade de visitar os seus familiares, de encontrar as pessoas com quem você gosta de conviver, de fazer o almoço do domingo com a família, de participar da missa, de tirar o tempo de oração? Tudo isso pode ser considerado esse dormindo do Evangelho. O que me tira o centro, o que me tira o foco. E aí você pergunta: padre, o que eu tenho que fazer de maneira concreta para viver o que o Evangelho de hoje está me convidando? Aí você tem a resposta na palavra de Deus. Veja o refrão do Salmo. Olha o que está escrito aí no refrão do Salmo de hoje. Vamos ler juntos? Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Aí está a atitude prática. Pedir que a face de Deus te ilumine.
te devolva a lucidez, te coloque na pista certa, te devolva o foco que a distração, que o sono te tirou, que o entretenimento te tirou. Peça ao Senhor que te ajude na sua conversão diária, porque o seu desejo é que Ele te salve. E a salvação é uma realidade que já nos alcança aqui e agora. Ela será plena nesse final dos tempos, quando Jesus voltar. Mas enquanto Ele não volta e a gente não vai, a salvação que Ele nos dá pode ser feita a cada momento na minha vida. E eu encerro com o final da primeira leitura. Olha o que nós vamos pedir Jesus agora, para que o Pai faça em nós no final desta homilia. Volte lá no versículo 7. Vamos ler juntos? Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Então como é que você vai chamar Deus a partir de agora? Pai. É o dono da casa que vem e que quer que encontrar quem? Seus filhos. Um pai só é pai porque ele tem o quê, minha gente? Filhos. Quem não tem filho não pode ser pai. Então a capacidade de tornar uma pessoa pai é que ela tenha filhos. Então quando você se reconhece filho amado, filha amada do Pai, você também deve reconhecer a sua condição, a minha condição, que é muito frágil. Nós somos barro, e Tu és o oleiro. Por isso queremos ser obras das Tuas mãos. Então, quando de repente o seu ritmo de vida, a sua correria, a sua ansiedade, as síndromes que te maltratam, te roubam o seu tempo, você vai chegar diante de Jesus e vai rezar pedindo que Ele leve essa oração que você está fazendo para quem? Para o Pai. E vai repetir: Pai, Tu sabes que eu sou Teu filho. Tu sabes que eu sou Tua filha. Eu quero ser hoje barro nas Tuas mãos. Então molda, transforme, modifique tudo aquilo que em mim está ainda me impedindo de Te esperar, de ser mais vigilante, de ter atenção, de ter o foco na minha vida que é Ti, Senhor. Então eu quero te pedir hoje, como o oleiro pega o barro nas suas mãos e molda o vaso, hoje eu quero ser esse barro nas mãos do oleiro. Me transforma, me refaz, tira tudo aquilo que está ainda me prejudicando. Me dê a graça de experimentar esta novidade que hoje Tu podes me dar através da Tua palavra, porque Tu, Pai, és o nosso oleiro, e nós somos como que o barro nas Tuas mãos, e queremos que a nossa vida seja obra das Tuas mãos. Então vamos pedir isso. Deixa o seu folheto de lado e agora abre as suas duas mãos. Olha para elas aí. Dá para ver as duas mãos abertas? Deixa o folheto de lado. Então agora você vai pedir isso que a palavra de Deus está te dizendo. Vai falando para o Senhor: Tu és o meu Pai. E hoje eu quero colocar as minhas mãos nas Tuas mãos.
Eu quero que este barro que sou eu, frágil, limitado, seja agora trabalhado por Ti, Senhor. Receba as minhas mãos cansadas da correria da minha semana. Receba os meus trabalhos realizados, frutos do meu empenho. Receba também, Senhor, as minhas distrações, que me tiram o foco e que às vezes me rouba a vigilância. E hoje, Pai, eu quero te dizer, eu sou barro nas tuas mãos. Peça isso com fé e o Senhor te concederá.